E aí, pessoal, vamos lá para o último capítulo, não é isso? Capítulo 12, último capítulo aí do livro 3 de vocês, que vai falar um pouquinho de concordância, concordância nominal e concordância verbal. Esse assunto tão importante aí, né? Para, não só para a questão da prova, né? Mas também até para o seu dia a dia, para você se comunicar melhor com as pessoas e tal, tá bom? Ok, então vamos lá. O que é uma concordância? Concordância, gente, é quando as palavras se relacionam em gênero e número, tá bom? Quando as palavras elas têm a mesma ideia ali, tá certo? É porque uma concorda com a outra. Ou seja, você não vai usar, por exemplo, a menina bonito. Por quê? Porque menina é feminina, tá certo? E bonito é masculino. Combina, concorda? Não. Então você vai usar a menina é bonita, porque bonita é uma palavra feminina, tá certo? E menina também é uma palavra feminina. Aí estamos diante de uma concordância, ok? Aí temos dois tipos de concordância, a concordância nominal e a concordância verbal. A concordância nominal é quando os nomes, né, se relacionam. E o que são nomes, professor? Nomes, adjetivo, substantivo, artigo, numeral e pronome. Quando essas palavrinhas se combinam, a gente diz que tem concordância. Na verdade, se combinam não. Elas têm que combinar, tá certo? Porque são palavras variáveis e detalhe, todas elas se referem a um núcleo que a gente chama de substantivo. O substantivo sempre vai ser a palavra principal, sempre vai ser quem manda na frase. Quem manda na frase, na concordância nominal, é o substantivo. Então, se o substantivo estiver no masculino, todas as palavras que se referirem a ele têm que estar no masculino. Se estiver no feminino, todas as palavras, todos os termos que estiverem se referindo a ele, têm que estar no masculino. E assim por diante. Singular, singular, plural, com plural. Isso é concordância nominal. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vou dizer, os professores inteligentes gastam pouco. Olha só, os professores inteligentes gastam pouco. Quem é o núcleo da frase? Professores. Professores é uma palavra masculina ou feminina? Eu digo os professores ou as professores? Eu digo os professores, não é isso? Então é uma palavra masculina. Está no singular ou no plural? No plural. Então todas as palavras que estiverem se referindo a professor tem que estar no masculino e no plural. Tá certo? Então, os é masculino? É. Está no plural? Está. Os professores. Inteligente. Inteligente não tem gênero. Gente, inteligente é tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, porque nem todos os nomes, né, vão ser variáveis. Tem pronomes que não variam, tem adjetivos que não variam, tá certo? Mas o artigo sempre vai variar, mas tem pronome e adjetivo que não variam. Um exemplo é inteligente. Inteligente tanto para ele quanto para ela. Ela é inteligente, ele é inteligente. Nesse exemplo, não variou em gênero, porque inteligente não tem gênero, mas variou em quê? Em número. Os professores inteligentes, tá certo? Então, isso é concordância nominal. É quando as palavras, elas combinam, elas concordam uma com as outras. E nesse exemplo, eu tenho tanto concordância verbal quanto concordância nominal. A concordância nominal não é relação entre os nomes, não é isso? Se o substantivo estiver no masculino, todas no masculino, se estiver no feminino, todas no feminino, singular, singular, plural, plural. Na concordância verbal, a relação já vai ser entre o sujeito e o verbo, tá certo? Então, nem sempre você pode encontrar lá uma frase que você pode encontrar uma frase que não tenha concordância nominal, mas tem concordância verbal. Professor, vai estar errado de todo jeito, não é isso? A frase vai estar errada. Mas se no enunciado está pedindo somente a concordância verbal, então esqueça a nominal, tá bom? Esqueça a nominal. Se na concordância, no enunciado estiver pedindo a nominal, esqueça a verbal, e assim por diante, tá certo? Agora, se falar só, qual a frase está correta conforme a concordância? Aí, quando falar só em concordância, tanto nominal quanto verbal.
Então, é o enunciado que vai te dizer. Você tem que prestar atenção nisso aí, tá bom? Então, a concordância verbal é a relação entre o sujeito e o verbo. Se o sujeito está no singular, verbo no singular. Se o sujeito está no plural, verbo no singular. Aliás, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Frase com concordância verbal. Aqui na concordância verbal não tem esse negócio de gênero, não. Masculino, feminino. Só tem isso na concordância nominal. Porque na concordância verbal é só a relação entre o sujeito e o verbo. Beleza? Então, eu digo assim, os ventiladores rodam pouco. Os ventiladores estão no singular ou no plural? No plural, né não? Então, o verbo também tem que estar onde? No plural, tá certo? Então, os ventiladores rodam e não os ventiladores roda, porque roda é singular, tá certo? Beleza? E o núcleo aí, o sujeito está no plural, então o verbo também tem que estar no plural. Isso é concordância verbal, gente. Tá bom? Combinação entre as palavras, beleza? Só que para toda regra tem uma exceção. Eu vou falar aqui dos casos principais, tá bom? Mas é de suma importância que você, né? Você estude aí as regrinhas bem direitinho, para que você não tenha nenhuma dúvida. Aqui é a regra geral, eu já falei para vocês, acabei de falar, né? Tá bom? Vamos lá para alguns casos aqui, né? Olha só, quando é que a concordância, vai haver concordância? Quando eu tiver um adjetivo qualificando mais de um substantivo. Como é que vai ser a concordância? Se eu tenho só um adjetivo para qualificar mais de um substantivo. Olha só como é que vai se dar. Ó, eu tenho lá adjetivo mais substantivo mais substantivo. E substantivo mais substantivo mais adjetivo. Como é que vai se dar? Gente, quando o adjetivo vier antes, né, anteposto a mais de um substantivo, a concordância se dá com o mais próximo. Então, tá aí o adjetivo, né, antes de mais de um substantivo, a concordância se dá com o mais próximo. Ou seja, se, digamos assim, satisfeitas elas e eles com a definição. Satisfeitas elas e eles com definição. Professor, não seria satisfeito, não? Não, porque satisfeito é um adjetivo, mas está vindo antes de, né, duas palavrinhas aí, de dois pronomes aí, né? Eles e elas, satisfeitos. É como se fosse assim, ó, bonitos, o professor e a aluna, tá certo? Bonito, na verdade, o professor e a aluna. Bonito não está vindo antes. Professor, quem é o que está mais próximo do bonito? É o professor. Então, bonito, o professor e a aluna. Se fosse a aluna, que viesse primeiro, né? Seria bonita, a aluna e o professor. Então, o adjetivo vem antes, concorda com o mais próximo. Quando o adjetivo vier depois, concorda com o mais próximo em qualquer substantivo, mas também eu posso concordar só com o masculino e deixar no plural. Quando for gêneros diferentes, tá bom? Se eu tiver um gênero masculino e um feminino, a prevalência, a concordância com o masculino. Mas, preste atenção, eu posso concordar com o feminino. Por quê? Porque quando o adjetivo vem depois, eu posso concordar com o mais próximo ou com todos os dois. Tá certo? Com todos os demais que vem antes. Então, tá lá. O professor e a aluna, olha só. Professor e a aluna, bonita ou bonitas? O professor e a aluna, bonita, tá certo? Tá, porque tá concordando com o mais próximo. Mas eu quero concordar com os dois, professor. Como é que eu faço? É só você fazer assim, ó. O professor e a aluna, bonitos. Opa! Quando eu digo bonitos, eu estou concordando com os dois. Então, se eu quiser concordar com os dois, é só deixar no masculino e no plural. Se eu quiser concordar com o mais próximo, aí você que escolhe a concordância. Beleza? Aí é o adjetivo anteposto. Aí, já falei do adjetivo anteposto e do posposto. Posposto é quando o adjetivo vem depois. Eu já falei para vocês, né? Então, vamos pular aqui, tá bom? Tem algumas outras regrinhas aqui, tá bom, gente? Que vocês lendo, vocês vão entender.
Olha só, eu tenho aqui anexo e incluso. Quando é que a concordância vai se dar com anexo e incluso? Anexo também é um adjetivo, tá bom? Anexo. Quando é que anexo vai variar? A expressão em anexo nunca varia, mas só anexo varia sim. Então, se eu disser assim, ó, a, anexas seguem as provas, está certo? Está. Porque se eu invertesse, ficaria como? Seguem anexas as provas, tá certo? Agora, se eu colocar a expressão em anexo, fica invariável, viu? Tá certo? Fica assim, ó. Em anexo, seguem, né? Olha só. Em anexo, preste bem, como essa regra é bem, muitos alunos confundem. Em anexo, segue as provas, certo? Em anexo, aliás, em anexo seguem as provas. E por que não anexas, professor? Porque anexas, gente, aí, né, não anexas naquela vez deu certo, porque não tinha expressão em, não tinha preposição. A expressão em anexo fica sempre invariável a frase. Não importa se a outra vier no masculino ou feminino, não importa. Fica sempre invariável. Incluso também. Inclusas seguem as camisas, seguem as pastas, inclusos seguem os arquivos, certo? Também segue a mesma regra, tá certo? Beleza? Então é só você dar uma olhadinha aí, tal, e vai dar certo. Mesmo e próprio, quando é que a concordância... Gente, quando mesmo se e próprio significarem, estiverem fazendo referência a si mesmo, a si próprio, varia, tá certo? Agora, quando não indicar isso, aí fica invariável. Tipo, assim, ó. Ela mesma nunca faria isso. Mesma está se referindo a quem? A ela. Então, concorda. Tá certo? Agora, se fosse assim, ó. Mesmo ela mesmo ela estando errado, eu vou gostar. Olha só, mesmo ela, esse mesmo está se referindo a ela? Não, por isso que fica invariável aí. Seria só advérbio, tá certo? Mesmo quando significar até, aí, né? Aí você fica invariável aí a palavra mesmo, certo? Beleza? Então, até ela, né? Estando errado, eu vou gostar. Então, tá aí um exemplo. Eles próprios executarão o serviço, eles mesmos, né? Executarão o serviço e por aí vai. Algumas regrinhas aqui vocês vão ter que ler mesmo, viu? Porque não vai dar tempo de falar tudo aqui para vocês, não. Tá bom? Bastante quando for advérbio fica invariável. Quando bastante se referir a um adjetivo, fica invariável. Agora, quando bastante se referir a substantivo, aí vai ser um pronome que a gente chama de pronome indefinido, aí ele vai ser variável. Exemplo, comprei bastantes frutas no mercado. Olha, frutas é o quê? Substantivo. Então, bastante vai variar? Vai, porque bastante aí é um pronome indefinido. Então, bastantes frutas. É só você trocar por muito. Muitas frutas. Já quando bastante significar, né, se referir a adjetivo, aí fica invariável. Tipo, elas são bastante bonitas, certo? Elas são bastante bonitas. Por que foi que bastante não variou? Porque é um advérbio. Porque bonita é adjetivo e advérbio muda o sentido, tá certo aí, de adjetivo. Então é só você, né, ficar ligado nisso aí. Só também, tá certo? Estude um pouquinho, leia um pouquinho, alerta e menos. Menos é sempre invariável. Não existe a expressão menos, tá certo? E alerta também, gente. Alerta não tem esse negócio em alerta, também não existe isso não, é sempre invariável. Caro e barato também, dê uma olhadinha aí no caro e barato, tá certo? Meio só vai variar quando significar metade, quando for numeral. Quando o meio significar advérbio, né, for advérbio, fica invariável. Tipo, estou meio cansado. Ela está meio cansada. Por que foi que meio não mudou? Porque meio é advérbio. Meio
né, não varia. Agora, se meio significar metade, aí varia. Tipo, comprei meio quilo de carne, tomei meia xícara de café, aí significa metade, né? Aí varia. Então, cuidado com isso aí, tá bom? Beleza? Então, são essas palavrinhas aqui, são essas regrinhas que vem mais, aí vocês deem uma olhadinha bem direitinho, que vai dar tudo certo. E na concordância verbal? Concordância verbal, a gente já viu a relação, né, do sujeito com o verbo. Aqui, meu amigo, a regra geral eu já falei, né? Se o sujeito estiver no singular, verbo singular, sujeito no plural, verbo no plural. Só que tem algumas regrinhas aqui que você vai ter que, né, quebrar a cabeça, viu? Olha, a concordância com expressões partitivas, como é que vai ficar? Expressões partitivas pode ficar no singular ou no plural, tá bom? Vai depender do seu complemento ali. Por exemplo, a maioria dos professores, você pode dizer faltaram ou faltou, tá bom? Quando for expressão partitiva, o verbo pode ficar no singular ou no plural, desde que venha com seu complemento, tá certo? Então tá lá, ó. Se fosse só a maioria faltou. Aliás, se fosse só a expressão a maioria, aí o verbo teria que ficar no singular. A maioria faltou. Mas se tiver, né, a expressão partitiva, se tiver o complemento, a maioria dos professores, aí o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural, porque eu posso concordar só com a maioria ou, né, com a expressão dos professores. Então, quando a expressão partitiva, o verbo pode ficar no singular ou no plural, tá bom? Agora, cuidado com o seu complemento, viu? Cuidado com isso aí, beleza? Tranquilo? Mais de, menos de, cerca de. Aqui, gente, vai concordar com o numeral, tá certo? Sempre concorda com o numeral. Cerca de 20 pessoas vieram à festa. Então, 20 aí, ó, tá aí, ó. Tá bom? Quando tiver a expressão mais de, menos de, cerca de, concorda com o numeral. Cerca de um aluno veio à aula, tá certo? Cerca de um aluno veio à aula, tá certo? Cerca de 2 alunos vieram à aula. Então, quando tiver essas expressões, cerca de, menos de, mais de, o verbo concorda com o numeral. Cuidado. Expressão percentual, que indica porcentagem. Também, quase sempre aquela mesma regrinha lá da expressão partitiva. Você pode deixar o verbo no singular, né? Ou no plural, vai depender da frase aí, ó. Apenas 20% compareceram às urnas, certo? Apenas 20%. Nesse caso aqui, como 20, né, mais de 1, claro, então o verbo vai ficar no plural. Mas se você tivesse assim, ó, apenas 20%, 20% da sala compareceu ou compareceram às urnas. Eu poderia colocar uma das duas formas, estaria certo. Se vier só a expressão, né, só o número, aí vai concordar só com o número. Agora, se vier com o número e o seu complemento, aí você pode concordar com os dois, com um dos dois, na verdade. Tá certo? Então, apenas 21% dos alunos, né, você pode dizer compareceu ou compareceram às urnas. Agora, se tivesse só a expressão 20% não tivesse dos alunos, aí teria que concordar aí, né, no caso só com o numeral. 20% compareceram às aulas. Tá certo? Beleza? Cuidado com isso. Pronome relativo, quem? Essa aqui o pessoal, né, também confunde demais. Se o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular. És tu quem deve fazer isso. Tá certo? Então, se o sujeito é o pronome quem, o verbo fica no singular sempre. És tu quem deve. E não és tu que deves. Tá certo? Porque não concorda com tu, e sim com quem. Quem é o sujeito da frase. Sou eu quem irá de carro hoje. Ou seja, o irá está concordando com quem. Então, sempre que o sujeito for quem, o verbo fica no singular. Aí, essa voz passiva aqui, você vai ter, eu vou pedir para que você leia com bastante calma aí, tá certo? Beleza? Tanto ela quanto com o sujeito indeterminado. A concordância com eles aí. Uma leitura básica, tá certo? Vou adiantar aqui outras coisas aqui. Olha só, gente. Concordância do verbo com sujeito composto. Ali era com sujeito simples, né? Que é com sujeito composto. Olha só como é que vai se dar, pessoal, a concordância com sujeito composto. O sujeito continua concordando com o núcleo, né? Com o sujeito, com o núcleo do sujeito, certo? Regra geral, o verbo se flexiona no plural
respeitando a prevalência da primeira pessoa sobre a segunda e da terceira sobre a terceira. Aliás, a primeira sobre a segunda e a segunda sobre a terceira. Sempre tem essa regra, primeira, segunda, terceira. Então, você sempre vai respeitar. Olha só, o Sol e a Lua brilham no céu. Olha só, o Sol e a Lua. Aqui eu tenho um sujeito, né, composto, né? Isso, ó, o Sol e a Lua. Ambas aqui brilham no céu. Então, se eu tenho sujeito composto, o verbo no plural. Aqui, ó, ele e eu estivemos em São Paulo. Quando tiver, gente, o pronome eu, a concordância sempre vai dar com a primeira pessoa. Sempre, sempre, sempre. Tá certo? Aí, se tiver a segunda e a terceira, a preferência é a concordância com a segunda. Tipo, tu, deixa eu ver aqui, tu e ela deves casar. Tu e ela deves casar. Professor, não era para ser deve, não. Quando tiver o tu e ela, a prevalência se dá, né? Quando tiver a segunda e a terceira pessoa, a prevalência se dá na segunda. Então, tu deves casar. Certo? Beleza? Cuidado com isso. Aí, aqui tem algumas explicações e tal, e tal, e tal, e tudo. Aí, verbos impessoais, são aqueles verbos, né? Aquele sujeito inexistente que a gente viu lá. Quando o sujeito for inexistente, gente, quando tiver verbo impessoal, quando for um sujeito inexistente, o verbo vai ser impessoal. Ou seja, ele vai ficar no singular, obrigatoriamente, tá bom? Então, tem lá o verbo haver, o verbo fazer, indicando tempo, não é isso? E o verbo haver, no sentido de existir, ficam sempre no singular. A concordância sempre se dá no singular. Então, há muitas pessoas aqui. Tá certo. Tá certo? Tá certo. Faz 10 anos que estou aqui. Tá certo. Porque fazer é um verbo impessoal, fica no singular. Bom, e detalhe, acompanhado ou não de verbo auxiliar, tá bom? Então, cuidado com essa concordância aqui. Aqui tem outros exemplos também, ó. Sujeito composto, posto ao verbo, núcleo do sujeito são sinônimos. Aqui você vai ter que dar uma olhadinha, né, com bastante cuidado para a sua prova, tá ok? Não, o vídeo vai ficar muito longo, é uma questão bem bacana, um assunto bem bacana para você estudar, só atenção e cuidado que vai dar tudo certo, tá ok, gente? Então tá aqui os casos especiais, aí vocês deem uma olhadinha aí depois com bastante calma nas outras regras. Mas, né, o que de interessante foi perceber aqui, né, o conceito e alguns exemplos aí, isso aí vai servir de base para você entender o resto. Então, com isso, a gente encerra aqui o nosso último 3 de vocês para a prova de recuperação. Tá? Está tirando na semana, não, tá certo? Na revisão, e daí a gente vai ajudar vocês. Ok? Beleza? Show de bola. Vamos ter aí um momento aí só de exercícios. E daí, nesse momento, vocês, né, poderão tirar as devidas dúvidas.